Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o que está acontecendo na periferia e nas favelas, com essa situação de desemprego, com essa situação de confinamento. Afinal de contas, como estão vivendo as pessoas, que condições têm, que dificuldades estão enfrentando. Para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que estão muito próximas dessa realidade, que eu quero apresentar para vocês agora. A Michele Dias da Silva, que é da Frente de Luta pela Vida da Zona Leste. Muito obrigado, Michele, por estar aqui com a gente. Vai ser importante ouvir você também, né? E temos também a Lumena Almeida de Castro Furtado, que é professora, é psicóloga, é especialista em saúde pública, é professora do Departamento de Saúde Preventiva da Unifesp e é membro do Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp. Muito obrigado, Lumena, também, por estar aqui, né? Seria importante começar essa conversa aproveitando uma pesquisa que foi feita pela Unifesp, né, coordenada pela Lumena, que vai nos dar algumas indicações de como é que está a situação na periferia e nas favelas. Lumena, você pode contar para a gente um pouco como é que os dados que estão aparecendo dessa pesquisa? Todos. Queria primeiro agradecer essa oportunidade que você está nos dando de podermos refletir sobre esse tema que tem tido uma importância muito grande nesse momento da pandemia. Nós temos, até ontem, 18 horas, 129.522 pessoas que perderam a vida pela pandemia. Mais de 4 milhões dessas pessoas já tiveram contato com o vírus, estão nesse momento sendo infectados pela pandemia. A gente sabe que isso ainda é muito subnotificado. Então, esse é um tema importante. Pensar as populações vulneráveis neste momento é central na reflexão sobre a vivência da pandemia. Essa pesquisa que o Silvio está citando, uma pesquisa que tem como objetivo principal, que é resultado de um edital da Unifesp a partir de setembro, a gente poder analisar, refletir, acompanhar a vivência das pessoas que estão em territórios vulneráveis durante a pandemia, buscando refletir com elas esse processo e buscando pensar possibilidades de intervenção que possam qualificar políticas públicas, que possam qualificar o que hoje nós estamos conseguindo fazer junto com essas populações durante o processo agora de agravamento dessa vulnerabilidade. Partimos sempre de um princípio que nós não temos uma pandemia no Brasil, nós temos muitas pandemias. Uma pandemia que começou branca, hoje ela é preta, hoje ela é pobre, hoje ela é periférica. Nós temos dados que mostram que morrem pretos e pardos 2,7 vezes mais do que brancos na pandemia. Tem uma pesquisa do Data Favela que fala que de todas as pessoas em situações vulneráveis, nós temos 86% não têm acesso hoje à comida e a produtos de higiene de uma forma necessária. A pandemia tem escancarado e ampliado essa grande desigualdade, absurda desigualdade que nós temos no Brasil. E a pesquisa ela está exatamente tentando aprofundar o olhar sobre como que essa desigualdade está impactando a vivência da pandemia. Hoje, a população indígena, presidiária, negra, ela está fortemente impactada tanto na mortalidade quanto no aumento da vulnerabilidade, e a nossa pesquisa tem mostrado também uma questão muito importante, que é a diminuição da renda. 63,9% das pessoas que nós entrevistamos em comunidades, nós temos comunidades com favelas, temos ocupações, temos pessoas em situação de rua, temos Minha Casa Minha Vida em condomínios bastante vulneráveis, é uma diversidade de territórios, são 16 territórios que têm diferentes vulnerabilidades. Então, a pesquisa mostrou, nesses territórios, 63,9% ganhavam até R$2.000 uma renda familiar antes da pandemia, e 61,9% já perderam toda a renda ou diminuíram significativamente o seu ganho durante a pandemia. Isso aí já mostra, né? E na Cracolândia, no centro, essa proporção é ainda maior. Então, isso mostra uma extrema vulnerabilidade econômica que agrava a vulnerabilidade social. Um ponto que para nós tem sido muito difícil de olhar, muito angustiante, é o aumento
da insegurança alimentar. A fome volta a ser uma pauta importante na relação com essas populações. Nossa pesquisa mostrou, no inquérito nutricional que a gente fez mais aprofundado, numa das comunidades, 90% das pessoas, 90%, quase todo mundo, né, colocou que já teve nesse período da pandemia momentos de insegurança alimentar, de não saber se teria acesso, de não ter tido acesso naquele dia. 74% das pessoas disseram que já tiveram alguns dias em que comeram o suficiente, aquilo que gostariam de comer, que precisavam comer. E quase 10% das pessoas relatam que estão passando fome. Então, essa é uma questão muito grave. Pode parecer pequeno, 10%, mas pensa, uma pesquisa que está lidando com 240 mil pessoas, significa a gente saber só na pesquisa que 24 mil pessoas estão passando fome. Então, esse é um ponto que está sendo visibilizado de grande preocupação para todos nós. Uma outra questão, que acho que também tem sido muito importante e central, que escancara os efeitos dessa necropolítica que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que acha que algumas vidas não valem a pena. Algumas vidas são descartáveis. Então, o Estado brasileiro, infelizmente, nas suas 3 esferas, em muitos lugares, né, com algumas poucas exceções, tem individualizado a responsabilidade pelo isolamento da população em tempo de pandemia. Nós que estamos aqui hoje estamos falando das nossas casas, temos condições de nos isolarmos, mas a grande maioria da população não tem essa condição. E a pesquisa tem visibilizado como é que a gente pode conseguir pessoas que moram, muitas, em casas com pequenos cômodos, que não conseguem se isolar, que estão sintomáticas, mas não têm para onde ir, enfim, situações, pessoas que não podem deixar de trabalhar na rua. Nós temos visto, né, uma imensa perda de trabalho e pessoas que estavam com um trabalho fixo, ganhando um recurso mensal fixo, que agora estão desempregadas, também relatam que passaram a estar mais tempo na rua, ou morando porque tiveram que sair das suas casas, ou buscando trabalhos mais informais que possam dar alguma renda. Então, é um momento em que você individualizar o isolamento é uma coisa perversa, e nós temos que exigir mudanças nisso nas políticas públicas. Tem um dado da área de habitação que fala que em São Paulo nós temos 50 mil pontos de cortiço. Desses, 27% moram 3 a 5 pessoas num quarto, né, na casa, num quarto. Né? E 24 mil pessoas em população de rua nós temos em São Paulo. De outro lado, nós temos 65 mil leitos de hotéis no município de São Paulo. Durante um longo tempo da pandemia, a maior parte deles vazios. Então, é só para dar um exemplo que o poder público tem possibilidade de fazer diferente a discussão de isolamento. E a gente tem visto na pesquisa como que as pessoas estão sozinhas para pensar o seu isolamento, para pensar a sua possibilidade de estar, mesmo sintomáticos, né, diante das pessoas que eles não gostariam de estar contaminando. Né? A pesquisa também tem visibilizado, e isso é uma questão grave, o aprofundamento de situações que já eram muito graves antes. Inclusive, infelizmente, de novo, muitas vezes com a ação do poder público, como, por exemplo, nos territórios. O único ponto de água e acesso a banheiro foi fechado pelo poder público no início da pandemia. No outro município, no outro território vulnerável, nós tivemos a diminuição do acesso à água, numa população que já não tinha acesso à água todo o tempo do dia, e nós tivemos em outro município, também população vulnerável, um trabalho de reocupação, de retirar as pessoas que estavam numa ocupação, deixando milhares de famílias na rua, sem espaço de morar, no momento em que você fala, fica em casa. Né? Então, infelizmente, a pesquisa está ajudando a visibilizar de maneira muito forte esses efeitos da necropolítica que cada vez mais vão descartando vidas, vão colocando que algumas vidas não são tão importantes. Era branca, quando a pandemia entrou pela classe social mais alta, isso era uma preocupação total, individualizada, para que todos pudessem ter acesso àquilo que precisavam. Quando a pandemia virou uma pandemia mais preta e periférica, ela tem tido, infelizmente, uma diminuição do apoio e, às vezes, mais do que isso, ações do poder público que dificultam, que ampliam, que aprofundam os efeitos da desigualdade em território de vulnerabilidade importante. Né? E essa é uma questão que tem que estar mais nas nossas agendas, tem que estar mais nas nossas conversas, porque eu queria parabenizar esse consórcio de TVs, né, o programa que o Silvio está coordenando, de colocar essa pauta tem que estar presente de forma mais forte naquilo que nós temos como possibilidade de reflexão, porque vai naturalizando, né, 129.522 mortes, vai virando um número,
E esse número, como ele é cada vez mais periférico e vulnerável, nós temos que ajudar a vocalizar, a discutir, a dar visibilidade para a importância que nós podemos pensar na vivência da pandemia, olhando também para essas variáveis, para essas populações que têm um jeito próprio de passar pela pandemia. Uma outra questão que tem ficado importante na pesquisa é a questão da saúde mental. Nós temos números importantes nas duas populações, tanto as domiciliadas em territórios vulneráveis como a população de rua, um aumento expressivo, às vezes 70%, às vezes 60%, 58% das pessoas que relatam ter ampliado durante a pandemia sintomas de ansiedade, o medo da morte, o medo de... Tem também aumentado a ansiedade, a dificuldade de sair de casa, mesmo precisando sair de casa para trabalhar. Esses são, às vezes, fenômenos que não aparecem tanto, né, num olhar mais geral sobre a pandemia. E é fundamental que a gente tenha também estratégias de facilitar o acesso a cuidados. A gente tem visto, eu trabalho há muitos anos no Sistema Único de Saúde, a universidade tem contato permanente com o Sistema Único de Saúde, as unidades básicas, o Centro de Atenção Psicossocial, enfim, não só as urgências e hospitais, porque a gente, da pandemia, tem falado muito do cuidado às pessoas nas urgências, nas UTIs, nos hospitais, que é fundamental para dar um cuidado qualificado, para ajudar a salvar a vida das pessoas, mas tem um outro lado do cuidado em saúde, que é menos visível, que é aquele cuidado nos territórios. As unidades básicas de saúde, que é o ponto mais perto das pessoas que nós temos no SUS, o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que atendem pessoas que estão com dificuldade de saúde mental, que estão lá nos territórios. E a gente tem visto ampliar a procura de pessoas que nunca tinham estado nesses serviços, não tinham antes um sofrimento psíquico, emocional grave, que agora na pandemia estão precisando desse cuidado. Nossa pesquisa tem sempre uma relação com a rede de saúde no território, e as unidades básicas de saúde também têm referenciado isso. Tem unidade básica de saúde que, por ter essa conexão com o território, por ter essa conexão forte do território, tem inclusive participado de redes de solidariedade. Num ponto da Zona Leste, teve uma unidade básica que ajudou a construir um ponto de água na praça, porque é isso que precisava naquela hora. Então, a rede de saúde mais capilarizada também tem tido uma importância nesse cuidado das pessoas na época da pandemia. E a saúde mental é uma questão, na pesquisa aparece com uma forte presença, que a gente precisa também ampliar possibilidades de cuidado nisso. Tem sido pensado redes de ampliação de cuidado socioafetivo, enfim. Tem um território nosso da pesquisa, né, em Osasco, que começamos, inclusive, a desenvolver agora um programa de extensão, que é a universidade junto com a população, a partir de um cuidado socioafetivo que a pesquisa ofereceu, e aí apareceu a necessidade de quê? O que causava sofrimento? Não ter geração de renda, não ter acesso ao alimento. Então, a própria pesquisa, junto com os estudantes, se ampliando para estudantes da universidade, junto com a população, começou a fazer um projeto de ampliação de renda, de cooperativismo, enfim. Então, nós temos em todos os territórios, essa comissão que faz a pesquisa, junto com a população, tem entrado junto, na hora que percebe o problema, entrado junto com a população para pensar junto ações que possam estar contribuindo. Um outro ponto que tem muita visibilidade na pesquisa é o aumento da violência doméstica, da violência contra a mulher. Uma violência, vamos lembrar, né, que a violência doméstica, que a violência contra a mulher, ela não tem, no Brasil, diferença de classe social. Tanto, sempre fala, para dar um exemplo, né, tanto o pediatra quanto o pedreiro, né, essa frequência da violência doméstica, ela não respeita, não tem diferença entre classes sociais. Mas, nesse momento, quem está em território vulnerável tem ainda mais um agravante, porque as pessoas passam a estar convivendo todo o tempo numa moradia muito pequena, sem ter possibilidade de se afastar de possível agressor. Então, a gente tem percebido também na pesquisa um aumento da violência doméstica, particularmente contra mulheres, né? Mulheres que chegam para falar conosco com muito medo, com muita insegurança, porque antigamente ela ficava fora de casa o dia todo, voltava para casa depois, o marido também, ou o pai, ou o padrasto também saía e voltava, e hoje não. Estão todos ali o tempo todo juntos, e isso tem aumentado muito o risco da violência, a ocorrência da violência e o medo pela violência. Nós temos encontrado essas três situações no contato com as mulheres, e a gente tem tentado criar em ato com elas uma percepção de qual é a rede de apoio que elas poderiam ter. Então, é muito importante que todos nós possamos estar atentos aonde a gente está circulando, se tem algum sintoma das mulheres ou das crianças que a gente está convivendo, está mais triste, está mais quieta, está mais no canto, não quer falar, a gente poder ajudar
a poder se aproximar e ver se de fato tem alguma questão ali que precisa de um cuidado especial. Então, o aumento da violência, principalmente contra a mulher, e a gente sabe que 86% das violências contra a mulher acontecem dentro de casa, o agressor é alguém conhecido, então esse é um ponto também bastante importante para a gente na pesquisa. Né? E a gente tem também Deixa eu entrar um visibilizado... pouquinho aí agora. Pois não, por favor. Não, Me animei, né? porque nós vamos Falando, aproveitar desculpa. e vamos explorar essa pesquisa Claro. ao longo de Sim. todo o nosso período de conversa, né? E eu acho muito importante os dados que você está trazendo, porque eles não só mostram números, mas eles mostram a condição mesmo de vida, né? E as dificuldades que essa população da periferia mais empobrecida está vivendo. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas Social publicou agora um estudo em que mostra que a renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 28% agora durante a pandemia, né? E nós temos 26% de jovens de 20, 24 anos que não têm mais ocupação, né? Então, que vão perdendo também essa capacidade de adquirir as coisas essenciais, né? Esses dados, então, eles nos chamam para uma situação crítica, mas é preciso que a gente entenda também como que isso está acontecendo. Quer dizer, o número é muito importante, mas a descrição, vamos dizer assim, da situação de vida é tão importante ou mais. E é por isso que eu queria agora perguntar para a Michele. Michele, por favor, você faz parte da Frente de Luta pela Vida da Zona Leste. Conta para nós um pouco o que é essa frente, qual é a situação que vocês encontraram e o que vocês estão fazendo para enfrentar essa situação. Diga. Seu som, precisa ligar o seu som. Sempre. Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a possibilidade de poder compartilhar com vocês e também de poder trazer algumas reflexões que a gente vem construindo lá na Zona Leste, né? Sobre todo o impacto dessas desigualdades que o coronavírus, que essa pandemia apresentou para a gente. Bom, eu faço parte da Frente Popular pela Vida. É uma frente que começou a se organizar em abril deste ano, né, um pouco tempo depois do início da pandemia, né? Ela se inicia a partir da iniciativa de movimentos de cultura dos bairros da Zona Leste, né? E a partir daí outros atores e atrizes do território passaram a compor essa frente e trazer as reflexões que deram corpo às nossas bandeiras de luta ao longo desses últimos meses, né? Nós da frente tínhamos como uma pauta muito importante a criação, né, a efetivação de um hospital de campanha na Zona Leste. Tínhamos, inclusive, alguns espaços já mapeados para que esse hospital de campanha pudesse ser efetivado, ser construído, porque a gente entendia que os hospitais de campanha no Pacaembu, em outras regiões muito distantes da gente, não era efetivo nos cuidados para a população que estava sendo contaminada pelo coronavírus aqui na Zona Leste. Então, uma da compreensão que nós tivemos dos nossos debates, dentro das nossas reuniões, é que era necessário que se efetivasse e construísse aí um hospital de campanha na Zona Leste. O segundo ponto, e aí esse ponto é um ponto bem importante, porque dentro da frente existem também pesquisadores que compõem junto com a Lumena, e aí já agradecer de antemão a Lumena pela brilhante exposição dessa pesquisa, que elucida muitas coisas que a gente sente na pele, né? E ela traz aí dados quantitativos, mas também qualitativos de como que essas desigualdades se intensificam nesse período de pandemia, né? Então, alguns desses pesquisadores, junto com outros militantes da cultura, construíram aí um núcleo, né, que a gente chama de núcleo de dados, que esse núcleo vem construindo algumas ações do ponto de vista de desvelar aí quantitativamente também algumas
questões relacionadas ao contágio pelo coronavírus aqui na Zona Leste. Então, uma das nossas pautas também era a criação, né, ou a efetivação de um espaço para que a população que não pudesse fazer o isolamento social nas suas casas, o isolamento de saúde dentro das suas casas, por conta de não ter espaço para isso, né, porque a gente sabe que na quebrada as casas têm no máximo 2 cômodos, quando não um cômodo, e isso é uma situação que dificulta ou impossibilita praticamente 100% o isolamento social para que essa pessoa possa fazer a quarentena dela caso ela seja contaminada. Então, a nossa outra pauta era a criação de um abrigo específico para que essas pessoas pudessem cumprir o seu isolamento, né? Para que evitasse o aumento do contágio, porque a média das casas, é isso que a Lumena trouxe, e também é algo que a gente discute dentro da frente, é no mínimo 5 pessoas dentro de uma casa com poucos cômodos. Então, o isolamento ele é praticamente impossível. Então, isso era uma outra pauta que a gente tem enquanto frente, que é a criação desses espaços para que se possa fazer o isolamento. E, por fim, uma outra pauta que a gente encampa e segue discutindo enquanto frente é as testagens em massa na periferia, né? Então, isso não acontece. A gente sabe que esses dados, esses números de mortes e de contágios são subnotificados, porque muitas pessoas se contaminaram pelo coronavírus e não tiveram sequer o acompanhamento da unidade básica de saúde, né? Então, aqui na Zona Leste, houveram casos, inclusive, de companheiros da própria frente que se contaminou, que a família também se contaminou, e, infelizmente, a saúde não teve pernas aí para acompanhar de maneira mais atenciosa os casos de contágio, né? Então, as testagens, ela contribui também para isso, né? Para que a gente possa entender o real número de contágio, não só nos bairros ali, mas na periferia como um todo. E aí, a gente considera, né, que a ausência dessas ações de testagem, ela aumentou, né? Ela ampliou o número de contágio na periferia. Então, basicamente, as nossas ações são em alguns espaços estratégicos, assim, né? Onde a gente está mesmo morando e onde nós trabalhamos, né? Eu atuo no Lajeado, que é uma região da periferia da Zona Leste, que é em Guaianazes. Eu atuo lá há 9 anos com mulheres em situação de violência doméstica, em um serviço que atende mulheres em situação de violência doméstica. E a maioria das pessoas que estão atuando nessa frente ou trabalham, ou moram, ou residem nesses bairros, né? Do Lajeado, de Guaianazes, Itaquera, São Mateus, são os bairros que compõem, aí, as pessoas que compõem essa frente, né? Cidade de Tiradentes. Então, a ausência do hospital de campanha, porque a gente já entendeu que isso não vai acontecer, né? Isso foi uma pauta da frente que por bastante tempo a gente encampou em todas as nossas atividades que nós realizamos, tanto de lives quanto de ações de rua, porque nós chegamos a fazer algumas ações de rua. A gente levou a pauta do hospital de campanha, mas infelizmente isso não se concretizou e a gente já entendeu que não irá se concretizar, né? Então, por isso também a gente começou a desenvolver outras ações nos bairros, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas acho que é importante dizer que nesse momento também de pandemia, os governos, né, os nossos governantes estão também se aproveitando desse processo para ampliar a terceirização. Então, nós estivemos junto com o movimento em São Mateus, pela luta da não privatização, não terceirização do Hospital de São Mateus, né? E, infelizmente, em Guaianazes, essa privatização, essa terceirização aconteceu no Hospital Geral de Guaianazes, que era um hospital que, inclusive, era referência no atendimento do Covid, aqui na Zona Leste também, e esse hospital ele foi terceirizado, assim como alguns outros hospitais, nesse período de pandemia,
passou pela terceirização sob o argumento de melhoria para o atendimento da população, quando a gente sabe que isso é mais uma tirada de direitos da nossa população, a terceirização, além de precarizar o trabalho das pessoas que atuam nesses espaços, ela também precariza o atendimento da população. Então, a gente, enquanto frente, estivemos nesses espaços também de luta contra as terceirizações dos serviços de saúde. Recentemente, a gente se deparou também com um processo de praticamente extinção do serviço de vigilância e de saúde do trabalhador aqui na cidade de São Paulo. Então, é mais uma política pública aí que vem sendo exterminada e atacada diretamente nesse período de pandemia. Poucos trabalhadores sabem a importância do centro de atendimento ao trabalhador, que poderia ter acesso, sobretudo nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas desenvolveram sequelas gravíssimas pós-coronavírus, pós-contágio pelo coronavírus, e nem sempre tem tido o respaldo dos seus empregadores, muito pelo contrário. O que a gente vem presenciando agora é um aumento a passos largos do desemprego no nosso país. Né? E aí, Silvia, eu acho que entra um pouco naquilo que você me perguntou, em relação de como que está essa questão da fome, a questão do auxílio emergencial, essa relação com o povo aqui na Quebrada, né? O desemprego, ele aumentou de uma forma muito alarmante, né? E, infelizmente, nem todas as pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial, ou tiveram acesso ao auxílio emergencial na sua integralidade, como era previsto, como é previsto aí pelo governo, né? Então, tem muitas mulheres, por exemplo, mulheres que eu atendo, que são chefes de família e que não tiveram acesso aos R$ 1.200, tiveram acesso apenas aos R$ 600. E pensar também e como foi o processo para acessar, para receber esse dinheiro, né? As filas quilométricas na Caixa mostra também mais um descaso, mais uma maneira de violentar o nosso povo tão sofrido e já tão cansado de todas essas tiradas de direito, né? Então, as filas foi um episódio lamentável. Não, aqui na Zona Leste, no Lajeado, a gente tem uma Caixa Econômica, a fila era quilométrica, pessoas dormindo na fila para acessar esse valor e, por vezes, não conseguiam acessar, né, esse valor de R$ 1.200 ou R$ 600. E a fome, ela passou a ser, né, ela já era, né, mas ela passou a ser algo, a ordem do dia. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, eu atuo num serviço que atende mulheres em situação de violência doméstica. A questão da violência doméstica passou a ser secundária frente à fome. Então, a prioridade é conseguir se alimentar e alimentar os seus filhos. Discutir, pensar e refletir a violência é algo secundário para essas mulheres. Então, muitas vão aos serviços buscando alimento, né? E, infelizmente, a gente não consegue atender toda a demanda que chega até o serviço. Então, por isso também, a gente, enquanto frente, vem pensando algumas ações, e não só a ação de distribuição de alimentos, que eu acho que é uma ação muito importante, porque não tem como a gente falar de qualquer outra coisa com uma pessoa que está de barriga vazia, né? Para a gente poder dialogar com as pessoas, a gente precisa garantir o mínimo para que ela consiga pensar sobre a sua condição. E aí a gente vem desenvolvendo, né, vem pensando e desenvolvendo algumas ações, especificamente no bairro do Lajeado, mas não são ações isoladas, né? Eu sei que existem várias ações em outros bairros, em outros distritos também, como na cidade de Tiradentes, na Zona Sul, em São Mateus, existem várias ações, mas enquanto frente, né, e especificamente o núcleo que foi que surgiu dentro da frente de luta pela vida, que é um núcleo mais de ação, né, que a gente passou a se organizar também dentro da frente e veio tocando algumas atividades, né? Então a gente participou dessa ação em São Mateus contra a terceirização do Hospital de São Mateus,
que não foi terceirizado, foi uma vitória do movimento em São Mateus. O hospital ele segue municipalizado, sob competência do poder público, para atendimento e desenvolvimento das ações de São Mateus. E também a gente participou, né, que aí é um outro aspecto dessa pandemia que vem sendo pouco falado, mas que é muito importante, que é a violência policial, né? Então, a gente também compôs ali junto com companheiros da cidade de Tiradentes, não na construção do ato, mas no dia do ato, fortalecendo o ato, que é o ato contra o genocídio, né? Na verdade, foram 2 atos, um em São Mateus e um na cidade de Tiradentes, que se posicionava aí na denúncia contra o genocídio dos jovens, sobretudo jovens negros, nas regiões mais periféricas, que aumentou muito nesse período de pandemia também. Não sei se existe algo na pesquisa que vocês fizeram sobre isso também, no SEMI, mas eu acho que é bem interessante porque os movimentos, sobretudo de mães, vêm denunciando cada vez mais o aumento do genocídio, o aumento de morte dos jovens nesse período de pandemia, né? O aumento da violência policial. Então, a gente, enquanto frente, também se solidariza e compõe esses espaços porque a nossa luta é pela vida. Então, a vida em todas as suas dimensões, desde o direito a se alimentar, acessar direitos básicos como a saúde, também a luta por poder viver e viver de maneira tranquila nos bairros mais periféricos. Né? Não sei se é possível de maneira tranquila, mas que você não seja morto por conta disso, né? Antes de passar a palavra para a Lumena, acho que a gente vai falando. Uhum. Eu queria perguntar para você que entidades, que movimentos que fazem parte dessa frente. Sim. Então, ela é uma frente muito plural, né? Como eu disse, Silvio, ela começou com os movimentos de cultura e aí ela foi se expandindo. Então, existem partidos políticos, né? E aí eu não vou aqui ficar falando que são alguns, posso esquecer algum deles e prefiro não esquecer, mas tem movimentos sociais mesmo, né? De movimento de bairro, pessoas que estão organizadas nos seus bairros e que hoje compõem a frente. Tem partidos políticos, movimentos de cultura, o observatório também da Unifesp, né, de lutas sociais, faz parte da frente também, compõe a frente com alguns companheiros, como eu disse no início. Então, a frente ela é muito plural, né? E aí, esse pluralismo também nos ajuda a pensar de maneira mais ampla toda a situação que vem se manifestando aí nas periferias por conta do coronavírus. E aí, Silvio, eu acho que eu posso falar um pouco melhor sobre as nossas ações de solidariedade no decorrer da nossa conversa, né? Porque acho que meu tempo também já... A gente volta para isso. Então. Foi, né? E aí eu volto falando um pouco melhor das ações específicas de solidariedade que a gente vem pensando, tá bom? Tá ótimo. Eu volto para você para fazer essa pergunta. Mas eu queria me dirigir a Michele, aliás, a Lumena, desculpe, no sentido de perguntar, Lumena, as políticas sociais, o que aconteceu com elas durante a pandemia? Elas aumentaram, elas encolheram, elas mudaram? O que aconteceu com a atuação do Estado na periferia e nas favelas? Está sem som. Lumena, põe som. Desculpa, eu tinha tirado aqui quando a Michelle estava falando. Eu acho que para poder pensar a ação do Estado durante a pandemia, a gente não tem como não olhar para como que o Estado vem, nos últimos períodos, fazendo a sua ação no espaço público. Né? Infelizmente, por exemplo, no espaço federal, a gente tem tido um desmonte de políticas de saúde, de educação, de cultura. A gente tem, no espaço estadual, em São Paulo, sempre um acirramento da violência policial, isso que a Michelle estava falando, na pesquisa, na região da Cracolândia, do Fluxo, no centro de São Paulo, infelizmente, tem sido muito, muito crescente a ação repressiva policial de forma violenta, tanto que essa semana, quando eu estava na reunião da Comissão de Acompanhamento da Pesquisa, a nossa prioridade na agenda foi organizar com movimentos sociais alguma ação de resistência e denúncia para a violência policial naquele território. Então, o poder público, que já vinha num processo de desqualificação, de desmanche, né, de atrofiamento, com
com o sistema de saúde desfinanciado, da educação, enfim, nesse momento, ele teria que ter tido uma decisão forte de falar, apesar do que está acontecendo, eu agora vou priorizar ações públicas. E a gente, infelizmente, não tem encontrado isso nos territórios, com pouquíssimas exceções. Nós estamos em 6 municípios na pesquisa, envolvendo aí diferentes organizações públicas. Em alguns municípios a gente percebe o poder público mais presente, mas, infelizmente, em vários deles a gente percebe uma ausência do poder público nos territórios. Tem até ações gerais que aparecem, talvez, na mídia, alguma certa organização de acesso a serviços especializados, mas essa ação no território com as populações vulneráveis, infelizmente, ela está enfraquecida. Como eu dei exemplo no início, coisas que aconteciam, tipo acesso à água, foram retirados durante a pandemia. Então, eu acho que é muito importante a gente visibilizar isso, conversar sobre isso, porque o poder público, o Estado brasileiro, nas suas várias esferas, tinha que estar tendo agora um papel absolutamente central no enfrentamento da pandemia. E ele não está tendo. Na verdade, quem que está tendo um papel central no enfrentamento? E a fala da Michelle é um exemplo fortíssimo disso. E a pesquisa está muito, 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 muito se encontrando com isso. Hoje, quem está garantindo o apoio e o enfrentamento e algum tipo de rede de solidariedade nos territórios vulneráveis é a população. Mais de 70%, se a pesquisa mostra, das redes de solidariedade que estão dando apoio, como esses vários exemplos que a Michelle deu, em todos os territórios, são redes que são redes compostas por movimentos sociais vinculados àquele território ou por moradores daquele território. Então, eu tenho até dito que a gente foi para um território considerado de vulnerabilidade e a gente está, na verdade, descobrindo que ali é que está a potência de enfrentamento à pandemia. Como o poder público sai da sua responsabilidade, individualiza essa responsabilidade pela pandemia. Tiveram aqui lideranças sanitárias do Estado de São Paulo que escreveram em grandes jornais, né, que o Estado fazia tudo o que ele tinha que fazer e agora ela com as pessoas garantir ações de higiene, de isolamento. Então, o Estado sai dessa responsabilidade, mas uma questão importante, eu acho muito positiva que a gente está vendo, é essa ampliação da ação nos territórios dos movimentos sociais e dos moradores. Acho que a gente tem que aprender com isso, a gente tem que olhar para isso e perceber que a organização social se fortalece ali onde as pessoas estão implicadas com aquilo que acontece. Então, eu tenho achado que, infelizmente, o Estado está mais ausente do que aquilo que necessitaria num momento tão grave como o da pandemia. Isso é uma luta que nós não podemos perder de vista. Então, agora, né, as populações vão escolher, por exemplo, as lideranças municipais agora nesse ano, e independente de partido, acho que tem que ser colocado na agenda qual é a preocupação, qual é o plano, qual é a proposta do Estado, né, naqueles grupos que vão estar debatendo, para apoiar, para estar junto, para poder, com a população nos territórios mais vulneráveis, construir outras alternativas. Lumena, eu queria só fazer uma parte no que você... eu queria só fazer uma parte no que você disse, que eu acho que é muito importante o que você apresenta sobre o Estado mínimo, né? Eu acho que essa é a lógica mesmo que a gente está vivendo nesse momento. Já vinha vivendo antes, mas eu acho que a pandemia... Acho não, né? Penso que a pandemia, ela só desvelou isso, né? Só descortinou o que já estava aí, né? Esse estado mínimo mesmo, essa ideia, como eu trouxe, da terceirização, é uma ideia muito real de desmonte mesmo de políticas públicas, porque quanto mais você terceiriza e quarteiriza os espaços, né? Você menos se responsabiliza disso enquanto política pública, né? Desde 2009, eu venho construindo um coletivo também, que é um coletivo de trabalhadores terceirizados das políticas públicas no município de São Paulo. E esse coletivo, a gente vem já fazendo essa discussão há um tempo, né? Do quanto a terceirização, ela é prejudicial não só aos trabalhadores que são terceirizados, mas à população como um todo. E a nossa luta tem que ser pela estatização de todos os serviços públicos. A nossa luta tem que ser para que o Estado assuma a sua responsabilidade perante esses serviços e com esses trabalhadores. Não torne inexistentes espaços que são tão caros para a gente, como esse espaço de saúde do trabalhador da vigilância sanitária, como os hospitais que a gente viu sendo terceirizados a passos largos também nesse período da pandemia. Os hospitais de campanha foram todos terceirizados, né? E a gente, inclusive, percebe problemas que houveram em outros estados, como no Rio de Janeiro, com a terceirização
construção e da operacionalização desses hospitais. Então, o Estado tem se tornado, sim, cada vez menos ativo. Claro que ele não vai se retirar como um todo, porque para que a gente tenha esse sistema ativo como capital, o Estado precisa mesmo, mínimo, estar ali. Mas eu acho que você trouxe esse aspecto da defesa, e aí eu queria salientar que existem grupos que fazem essa defesa, né, de que os espaços, os equipamentos, os serviços precisam ser estatais, os trabalhadores que já executam a política de maneira terceirizada, como eu, que sou uma trabalhadora terceirizada da assistência social no município de São Paulo, que a gente execute esse trabalho de maneira direta, porque isso amplia a qualidade dos serviços, né? Porque a ideia é precarizar o que é público para justificar a terceirização. E isso tem acontecido no período da pandemia, né? As pessoas têm procurado acessar os serviços de saúde e eles estão cada vez mais precarizados, os serviços diretos, para justificar uma terceirização. E é nesse momento que isso está acontecendo, de maneira escancarada, né? Então, o Estado a gente não pode chamar rapidamente. Desculpa. Não, só queria comentar o que ela falou, mas vai depois eu engato. Não, pode comentar. Pode comentar. Não, só para poder dialogar com isso, Michele, eu até acho que em momentos graves como uma pandemia, por exemplo, pode ser muito necessário você comprar um serviço privado, por exemplo, num hospital de campanha, que vai ser aquela coisa provisória, que vai ter que estar ali para poder atender emergencialmente. Isso pode ser muito necessário em alguns momentos. Agora, eu acho os dois problemas graves que eu vejo nisso, um é, por exemplo, no município de São Paulo, como exemplo, ele está dividido por organizações privadas e cada uma faz a gestão como ela quer. Não tem uma gestão central que, de fato, consiga fazer a gestão do município. E aí você tem em cada região de São Paulo ações diferentes, concatenadas, enfim. E acho que o outro problema, que também não teve, né, uma ação forte do Estado, é que, nessa hora, o Estado tem que ter um papel de regulação também do serviço privado. Em São Paulo, faltava leito de UTI e tinha leito de UTI privado faltando em vários municípios. Então, aí é um outro problema ainda maior. O Estado não assume o seu papel regulador, né, também do privado, na hora de conseguir ampliar o acesso. Né? Vamos esclarecer que o papel regulador... o papel regulador é fazer cumprir a lei, né? Quer dizer, é por isso que o Estado tem esse papel de fiscalizar. E em todo o mundo, hoje em dia, está havendo uma remunicipalização de muitos serviços públicos, porque a avaliação geral é assim. Quer dizer, quando você privatiza, quando você terceiriza um produto ou um serviço, o preço da tarifa, o preço do serviço vai subindo continuamente e a qualidade do serviço cai. Né? Isso é testemunhado, são depoimentos de governos municipais no mundo inteiro, na Alemanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, que acabaram retomando para a mão do poder público a gestão direta de políticas sociais, porque no setor privado ele vai querer o lucro, ele não vai prestar o serviço, e nem vai reinvestir o eventual excedente na melhoria do serviço, vai distribuir para os acionistas. Né? Então, realmente é uma perversidade a gente ter, na pandemia, a terceirização, a privatização, né, de serviços que são essenciais. Eu queria voltar para a Michele, para que ela aponte, então... trabalhadores também, né? Também, Desculpa, Michele, muito bem. Né, porque a precarização da condição de trabalho desses trabalhadores, né, que são salários menores, falta de EPIs, que a gente teve muitas denúncias nesse período, falta de condições mínimas para lidar com um vírus tão mortal como o coronavírus. Né? Conta para a gente como é que são essas ações que a frente está desenvolvendo. Tá. Recentemente, a gente se reuniu, né, esse grupo, né, que se instituiu dentro da frente, porque a frente se dividiu em 3 momentos, em 3 grupos específicos para poder tornar operativa a nossa ação. Então, existe o grupo que é um grupo que compila e matura os dados, como eu disse, né? Que tem alguns pesquisadores, inclusive, da Unifesp nesse grupo também, que ajuda a gente a pensar as coisas que a gente recebe, que a gente vai vendo, como está no nosso território. Um outro grupo, que é um grupo de comunicação, e aí esse grupo de comunicação é um grupo bem importante, que é um grupo que
libera os boletins, então a gente tem aí alguns boletins, né, acho que 2 ou 3 boletins, inclusive o último boletim da frente está muito bacana, saiu agora no dia 21 de agosto, falando sobre o platô, né, e sobre como que isso, para nós da periferia, não garante, não significa aí uma estabilização das mortes, né, muito pelo contrário, né, houve uma redução de mortes nas regiões com concentração maior de renda, e as periferias, por exemplo, o Lajeado, houve um aumento de 8%, cerca de 200 mortes aí no período, no mapa que foi divulgado no dia 3 de agosto. Então, a gente faz um pouco desse trabalho de boletim para poder socializar com a população, uma linguagem bem fácil, assim, não dizendo que a população não consegue entender, não é isso, mas é que a gente também não quer que tenha uma linguagem muito rebuscada, que as pessoas não consigam ali, vão levar, não estou entendendo nada disso aqui. Não, você consegue ler, entender os dados e transmitir, inclusive, isso para a população com quem a gente vem tendo contato, né? O que é esse platô que a mídia vem falando tanto, o governo vem falando tanto, então a gente faz essa discussão nesse nosso último boletim, que foi divulgado aí pelo nosso grupo de comunicação. E, por último, é esse grupo que vem fazendo as ações mais assim, de chão mesmo, né? A gente fala que são as ações do corpo a corpo. Recentemente, nós nos reunimos, né, e entendemos acho que isso que a Lumena traz é muito importante, de como que as pessoas conseguiram se auto-organizar no período de pandemia, já que o Estado vem se tornando cada vez mais ausente. Então, nós partilhamos algumas experiências de países da América Latina que tiveram na organização, na auto-organização do povo, uma ação efetiva, inclusive para uma transformação de consciência, né? De entender que nós, enquanto a população que vive ali, que não tem acesso a uma série de coisas, não tem acesso à água, não tem acesso a uma UBS, porque não existe, não tem acesso a um local de lazer. Então, nós somos as principais pessoas para combater esses tipos de retrocesso e para cobrar e para construir novas realidades. Então, o que a gente tem feito nesse momento? Recentemente, a gente fez uma parceria, não me vem outra palavra, né? Mas não é bem parceria, né? Mas a gente fez uma ação de solidariedade com distribuição de orgânicos que a gente recebeu do MST, de um assentamento do MST, de orgânicos para uma comunidade que é o Jardim Lourdes, é dos bairros ali do Lajeado, né? Atendeu cerca de 50 famílias, né? Foi muito importante. E aí, na entrega desses alimentos, a gente foi conversando, olha, a gente quer fazer uma conversa, isso já tinha tido uma conversa anterior, mas com menos pessoas, né? E aí, nesse dia, com 50 pessoas, foi se fomentando isso. Olha, a gente precisa pensar, né? O que é importante para vocês nesse momento? Por incrível que pareça, o coronavírus ficou lá em último caso, assim. As pessoas estão cobrando unidade básica de saúde, as pessoas estão cobrando a pavimentação de uma pracinha que virou um depósito de lixo, que muitas pessoas têm adoecido ali. Então, a gente está nesse processo junto com a população ali do Jardim Lourdes, do Lajeado. Então, a nossa ideia não é ir lá e dizer para o povo o que tem que fazer. Não, a gente está indo para fazer junto com as pessoas aquilo que para eles é muito importante. Então, nesse momento, uma cesta de alimentos orgânicos foi o mais assertivo e muito importante para aquela população que estava sem nada, porque, de fato, aquilo que eu disse anteriormente, as pessoas estão com fome, a fome é a ordem do dia. Então, não tem como a gente falar sobre transformação da realidade a parte com uma pessoa que está com fome, que está vendo poucas perspectivas e que estão ali desempregadas ou que estão quarteirizadas, né? Porque não é nem terceirizada mais essas pessoas estão, elas são quarteirizadas ou no trabalho informal, nos trens, no metrô e com muita dificuldade. Então, para mim, essa ação no bairro do Lajeado, Silvio, é uma ação muito importante que a frente vem construindo. Por quê? Porque ali, de fato, é uma potência de organização e de transformação real
daquele território, a partir de experiências, por exemplo, que a gente foi beber de experiências de Cuba, né, com os CDRs, com os defensores da Revolução ali, onde cada pessoa por quadra tomava conta e defendia e sabia lidar com as necessidades das pessoas da sua quadra, né? Então, a gente está um pouco, assim, né, nesse caminho, não exatamente como se construir em Cuba, né, porque a nossa realidade é outra, mas tentando fortalecer as lideranças do bairro para que a gente possa ali transformar ou provocar algumas reflexões naquele território que é tão apartado, que é tão esquecido mesmo pelo poder público. Né? Ótimo, eu acho muito importante você trazer essas experiências. Você quer falar, Michele? Aliás, Lumena, você quer entrar? Não. Eu queria comentar sobre duas questões que a Michele está trazendo, que eu acho que são muito importantes. Uma que eu acho que, inclusive, a imprensa, a televisão pode nos ajudar, né? Que é esses múltiplos territórios que ficam, quando você coloca um número grande no município de São Paulo, para o município inteiro, quantos mortos, quantas pessoas estão hoje com o Covid, esse número esconde questões muito importantes. Então, eu acho que a TVT, outros meios de comunicação, podiam nos ajudar a estar permanentemente dividindo esse número para que ele possa dizer quais são as realidades diferentes que a gente tem no município. Na pesquisa, por exemplo, na Zona Leste mesmo, de onde a Michele está falando, a gente fez um estudo de dados, e a Zona Leste 1, com relação à Zona Leste 2, né, que uma está um pouco mais vulnerável que a outra, entre a Zona Leste, a gente tem diferenças importantes, por exemplo, no crescimento da mortalidade pelo Covid. Então, eu acho que a imprensa podia nos ajudar a estar visibilizando essas muitas pandemias, esses muitos territórios que a gente tem. E uma última coisa, que acho que a Michele falando também fica claro, quando você perguntou na questão do papel do Estado, eu acho que a gente não pode mais pensar políticas públicas separadas. A fala da Michele e a pesquisa mostram, se não pensar moradia, saneamento básico e saúde junto, não tem saída. Então, a gente tem que cobrar também do Estado políticas articuladas nos territórios, porque sem isso, se a gente não der esse salto, acho que a gente vai continuar cada vez mais fragmentando uma possibilidade do Estado estar enfrentando a desigualdade. Né? Uhum. E eu acho que essa é a lógica, né, Lumena? A fragmentação é a lógica para a destruição, né? Então, quanto mais você fragmenta as políticas públicas, quanto menos elas dialogam entre si, quanto mais se terceiriza ou extingue essas políticas, mais a população fica desassistida, sofrendo diante de todas essas tiradas de direito, mas não conseguindo entender que são coisas que se interligam, né? E eu acho que isso é uma tarefa importante para todos nós, né? Acho que aqui na TVT cumpre esse papel, né? Com um programa como este, outros programas, cumpre esse papel de dizer também para a população, para o nosso povo, né? Porque a gente faz parte dessa população, para o nosso povo, que essas políticas públicas são frutos de lutas históricas. E a gente está tendo que, novamente, reinventar algumas lutas ou criar lutas novas para garantir que essas políticas existam de maneira efetiva. Nós já estamos chegando quase ao fim do nosso programa, isso passa bem rápido. Eu queria pedir a cada uma de vocês que pense, por exemplo, nós vamos ter eleições municipais esse ano, né? Daqui a 2 meses. O que nós precisamos dizer para os nossos candidatos a vereador? O que nós precisamos dizer para os nossos candidatos a prefeito, frente a essa situação que vocês estão identificando, que precisa ser enfrentada? Quem que quer começar? Pode ir lá, Lumena, que você já tinha começado a falar. Posso começar. Então, Silvia, eu acho muito importante o que você está trazendo, né? Primeiro que eu acho que a gente tem aí uma construção do imaginário sobre a política, uma construção do imaginário sobre o que é um bom político, que está sendo disputada de forma muito desigual, inclusive pela imprensa, né? Você representa aqui uma parte pequena da imprensa que tem compromisso social, que busca trazer a discussão de uma forma que seja comprometida com as necessidades do povo, mas isso, infelizmente, não é o mais frequente, e a gente tem construído nos últimos anos um imaginário social de que a política é uma coisa ruim,
de que a política ela é sempre um problema corrupta, enfim. E começa, então, a crescer um discurso, né, de salvadores da pátria, acho que nossa presidência, inclusive, foi assumida pelo Bolsonaro muito nesse caminho, né, que é muito complicada. Com certeza é a tradução de tirar o Estado da sua responsabilidade. Então, eu acho que agora, nessa campanha para o município, eu diria algumas poucas coisas. Primeiro, acho que a gente tem que conversar com os candidatos e ver quem é que, de fato, é encantado pela possibilidade da política defender a vida, da política nos ajudar a sonhar com várias coisas de novo. Então, acho que esse ponto tem que ser um ponto muito refletido. Aquele político que chega falando mal da política e colocando que vai resolver tudo de uma outra forma, acho que a gente tem que ter muito cuidado e rechaçar esse tipo de postura. Michele, você tem 2 minutos. Tá bom. Já era a última fala, você me contou. Eu não vou me alongar muito, acho que a Lumena trouxe aspectos muito importantes que eu compactuo e compartilho aí desses pontos que ela trouxe. Eu acabei não conseguindo falar, mas uma das coisas que vem aí, né, demonstrando como o próximo período vai ser um período muito duro, de muita escassez, e vai ser justamente o período das eleições, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, é o processo de carestia que a gente está vivendo no nosso país, né? Onde um arroz está R$30, um feijão está R$10, as pessoas vão cada vez passar mais fome, e a gente tem visto, por exemplo, nas regiões mais periféricas, lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente já ouviu relato de mulheres dizendo, tem uma associação que está pedindo o meu título de eleitor para me dar uma cesta básica, né? Então, é contra isso também que a gente vai lutar, né? A nossa disputa também está nesse lugar, né? De dizer para as pessoas que essas práticas são práticas criminosas, né? Porém, a fome, como eu disse novamente, está na ordem do dia. E as velhas práticas continuam aí. Então, compra de voto com cesta básica, eu acho que vai ser a ordem do dia dessa eleição. E a gente tem muita tarefa, muito o que fazer. Nas periferias, eu tenho percebido que surgiram muitas candidaturas coletivas. Eu acho que a ideia é se aproximar dessas candidaturas coletivas, entender como que essas candidaturas coletivas da própria periferia vem propondo ações afirmativas, né? Não gosto muito dessa palavra, mas não veio outra na mente. E, de repente, apresentar ela para a população. Eu quero agradecer muito a Michele Dias da Silva e a Lumena Almeida de Castro Furtado pelos esclarecimentos, pelo debate que nós tivemos. Agradecer a você que está nos assistindo e agradecer que a nossa audiência tem crescido. Muito obrigado a você que nos assiste, né? E semana que vem tem mais. Muito obrigado. Até lá.